Evangelho de Mateus, primeiro evangelista do nosso Novo Testamento, 26, 69 e 75. Vamos ler então, diz assim a palavra. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Queridos, nós estamos numa sequência de mensagem vivendo para a glória de Deus, e que hoje nós vamos encerrar ela. Nós estamos nessa sequência desde o dia 20 de fevereiro. No final das 12 noites de clamor, nós iniciamos essa sequência de mensagem, vivendo para a glória de Deus, só lhe deu glória. Então, fazendo uma retrospectiva rápida sobre aquilo que nós vimos nesses meses, nós falamos sobre viver para a glória de Deus. Nós falamos então, dia 20, sobre o só lhe deu glória, que é somente a Ele a glória, e tudo que fazemos deve ser para louvor da sua glória. No dia 27, nós falamos sobre permanecendo em Cristo, que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, o fronestes de Cristo, devemos ter sentimentos entranhados. Quem lembra disso diz amém? Amém. Depois, dia 6, na Santa Ceia, nós falamos da liberdade cristã. Até onde vai a nossa liberdade? Até onde que vai? Aonde que é o limite da liberdade? Falamos que ela vai, ela tem 2 pontos de limite. Um é aquilo que glorifica a Deus. Glorifica a Deus, então eu vou fazer. Não glorifica a Deus, então eu não vou fazer. Então eu devo me perguntar sempre: isso glorifica a Deus? Sim ou não? Não glorifica? Então eu não devo continuar, não devo fazer. É um dos limites. O outro limite é o escândalo do irmão. Se o irmão vai se escandalizar com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu vou dizer, a forma que eu vou me vestir, que eu vou andar, enfim, e vai escandalizar o irmão, então eu não faço. Então são os limites da liberdade cristã. No dia 13 de março, nós falamos da confiança em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos ter a confiança em Deus. E aí nós falamos sobre aquele texto que diz: Maldito é o homem que confia no homem. E nós falamos que nós precisamos confiar em Deus, não na força do braço. E se você vai lembrar, eu disse que esse texto no original, ele está dizendo: Maldito é o Adão, né, que confia no homem guerreiro. O Adão, o homem natural. Maldito é o homem natural que confia no homem guerreiro, que confia em si, na sua força, no seu afazer. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque nós precisamos confiar em Deus. Em Deus. Depois, dia 20, nós começamos a falar sobre a família. Dia 20 de março, começamos a falar de uma família relevante, que vive para a glória de Deus. E nessa sequência, continuamos falando sobre a família, dia 27, que Deus criou a família como um mandato social. E falamos sobre essa família, dia 3 de abril, continuamos falando sobre família,
e falamos que nós devemos ser uma bênção, que Deus chamou as famílias para ser uma bênção, para espalhar essa bênção, para multiplicar essa bênção que Ele tinha derramado sobre o seu povo. Dia 10, falamos da família de novo e falamos dos papéis do marido e da mulher. O que o homem precisa fazer, qual é o papel dele, qual é a responsabilidade dele como marido, de cuidar da mulher, de proteger da mulher, de amparar a mulher, de estar na volta dela, de cuidar da sua família, proteger a sua família, proteger os seus filhos. O homem é o protetor da família. O homem nunca pode ficar contra a sua família. E essa semana eu celebrei um casamento, que eu vou falar neles também na ceia, e eu falei isso para o casal e para o marido, dizendo: você precisa proteger a sua mulher. E se alguém for contra ela, você tem que ir contra a pessoa. Não importa se a pessoa tem razão, você tem que ir em defesa da sua mulher, em defesa da sua família. E nós vamos ver isso também no curso mais aprofundado. Então nós falamos disso. Nós continuamos falando, dia 17/4, uma família relevante, a relação dos pais e filhos. Que os filhos precisam obedecer aos pais, honrar os líderes, honrar a liderança, as autoridades, e que nós somos filhos, todos nós somos filhos, ou somos filhos de pais vivos, ou pais que já se foram, ou também somos filhos espirituais do pastor, ou também temos as autoridades governamentais, que temos que respeitá-las e honrá-las também, como se fossem os pais. Mesmo que eu não concorde, mas eu vou orar por ele, eu vou interceder por ele, eu vou estar apoiando para que isso tenha sucesso. E falamos depois, no dia 24 de março, uma família relevante de novo, não desiste quando tudo parece perdido. Falamos de Ziclag, de Davi, que foi roubado, toda a sua família foi levada, presa, foi levar todos os seus bens, e Davi chorou amargamente. Eu disse: você tem que chorar pela sua família. Chore pela sua família. E nós temos que lutar por ela, não desistir. Tudo parece perdido, está ruim, mas pastor, está uma desgraça lá em casa. Não interessa, bota a graça lá dentro para que melhore. E aí nós continuamos, aí entramos no mandato cultural, no dia 1º de maio. E falamos das artes, das músicas, das artes e da música. Falamos que nós devemos ter um bom relacionamento com as artes e com a música, devemos selecionar o que presta e o que não presta, e nós devemos ser influenciadores da cultura, que o cristão foi chamado para transformar a cultura, para iniciar essa transformação, porque quem transforma é Cristo, mas o cristão foi chamado para transformar, para influenciar na cultura, nas artes, na música. Dia 8 falamos do mandato cultural, o trabalho. Como que é a postura do cristão no trabalho, como deve ser a postura dele no trabalho, como que ele é como um bom empregado, deve ser o melhor empregado de todos. E o patrão deve ser alguém justo, honesto, sincero, também que paga o que é devido, que não exige o que o empregado não pode fazer. Então, a postura de um cristão. E dia 15, semana passada, falamos do mandato espiritual, que nós devemos nos fortalecer em Deus, porque ele fala, Paulo falando, que nós temos que ser bons cidadãos, bons maridos e esposas, bons filhos, bons pais. E quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus, nós influenciamos a sociedade ela enxerga Cristo em nós, quando nós fazemos isso, e Paulo encerra dizendo que nós somos cartas de Cristo para o mundo. Então são cartas que o mundo vai ler, somos nós, a nossa postura. A nossa postura como marido, como esposa, como pai, como mãe, como empregado e como patrão. E nós vamos fazer essa diferença quando nós exercemos esse mandato, e nós vamos ser espirituais quando nós colocarmos o que nós aprendemos aqui, lá fora. Ser espiritual lá fora não é falar língua estranha, não é ficar arrepiado, não é ter revelação. Ser espiritual lá fora é exercer o seu cristianismo lá fora. Isso tudo você faz aqui dentro, você extravasa, você chora, você grita, você fala língua estranha, você se joga em Deus, mergulha em Deus. Mas lá fora você exerce o seu cristianismo
com seu exemplo, sendo cartas para o mundo. E nós precisamos nos fortalecer em Deus para enfrentar o que nós enfrentamos essa semana. E foi um momento incrível, o culto passado aqui, quando nós oramos pelo povo, e Deus já estava preparando a igreja para a semana que nós íamos enfrentar. E nós enfrentamos uma semana de muita luta, mas tudo foi vencido para a glória de Deus. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus, para vencer o dia mau. Falei semana passada, para vencer o dia mau, para vencer as ciladas do diabo. Então precisamos nos fortalecer em Deus. E hoje nós lemos esse texto, nós vamos encerrar essa série de mensagens, que na verdade nós poderíamos continuar para o resto da vida, porque toda caminhada cristã deve ser para a glória de Deus. Toda caminhada cristã deve ser para dizer só lhe deu glória. Mas nós vamos encerrar, mas vamos continuar com as pregações, né, que todas vão estar glorificando a Deus. Mas hoje vamos colocar um ponto final na série. E eu dei o nome dessa mensagem de Você me ama? Você me ama? Não a mim. Você vai entender na mensagem o que eu quero dizer com essa pergunta. Então, falando do assunto que nós lemos, nós estamos falando de Pedro, o apóstolo Pedro. E Jesus andou com os discípulos cerca de 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele andou com os discípulos para conhecer os discípulos, para treinar os discípulos e para os discípulos o conhecerem a Cristo. Ele andou com os discípulos para revelar a glória do Pai aos discípulos. Ele andou com os discípulos para se revelar, para que depois os discípulos fossem treinados, para que depois eles pregassem o Evangelho e não tivessem medo nenhum de enfrentar problema nenhum, porque afinal de contas, eles estavam pregando a mensagem de Deus para o mundo. Então Jesus fez isso. E ele vai falar, antes do texto que nós lemos, no versículo 33 e 34, quando ele tem uma conversa com Pedro, com o apóstolo, antes de ir para a cruz. Ele tem uma conversa com o apóstolo e ele diz: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E nós vimos no texto que nós lemos que Pedro negou ele 3 vezes e o galo cantou. Jesus já estava prevendo o que ia acontecer. Jesus disse: eu vou para a cruz e vocês vão me negar. E Pedro diz: não, Senhor, jamais vou te negar. Jamais vou negar teu nome. Jamais eu vou ir contra ti. Não, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: não, Pedro, tu não vai. Tu vai me negar. Essa noite você vai me negar. Jesus fala algumas verdades aqui. Jesus primeiro, ele falando isso aqui, ele está revelando que ele conhece o teu futuro. Ele conhece a tua vida, ele conhece o teu futuro, o teu presente, o teu passado. Não esquenta a cabeça com o futuro, meu irmão. Não esquenta a cabeça, minha irmã, com o futuro. Jesus conhece o teu futuro. Deixa o teu futuro nas mãos de Jesus. Deixa o teu futuro nas mãos de Cristo, porque Ele conhece. Ele sabe. O que você falar hoje pode ser uma verdade ou pode ser uma mentira, e Ele sabe disso. Como foi com Pedro. Pedro disse: não, mas eu não vou te negar. Eu vou contigo até a morte. Ele disse: Pedro, não fala bobagem, Pedro. Hoje mesmo tu vai provar que isso que tu está me dizendo não é verdade. Segunda coisa que Jesus revela aqui nessa fala, que Jesus conhece você.
Ele conhece o teu futuro, mas Ele conhece você. Ele conhece o teu interior. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as tuas vontades. Ele conhece as tuas motivações. Ele conhece o mais íntimo do teu ser. De repente até aquilo que você não conhece, que você não lembra, que você já esqueceu, colocou lá no subconsciente, está esquecido, enterrado, sepultado dentro de ti. Isso Jesus conhece, isso Jesus sabe. E se alguma coisa vier a aflorar um dia, Jesus já sabia disso, porque Ele te conhece por dentro. Ele conhece a tua mente, o teu coração e as tuas vontades. Amém? E aí no versículo 35, Pedro faz uma declaração. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro diz: sou capaz de morrer por ti. Será, Pedro? Será mesmo? Será que isso é verdade? O grande problema é que quando as coisas apertam, as pessoas pulam. As pessoas fazem 1000 promessas. As pessoas, quando estão ganhando, quando estão tendo vantagem, né? quando estão recebendo algo, elas te amam, te abraçam, te beijam. Ela diz: estou contigo até o fim. Uma vez entrou um irmão aqui que ele estava recém começando, assim, nem algumas semanas, e ele mandou uma mensagem: pastor, estou contigo assim, o senhor tem agora aqui alguém que vai ficar do teu lado, do teu braço direito. Eu vou contigo agora. Ah, pastor. Eu disse: amém, querido. Acho que não deu umas 2 semanas, nunca mais apareceu. Então as pessoas fazem promessas, pessoas falam, pessoas dizem, e quando está tudo bem, elas estão contigo. Quando está tudo certo, elas se abraçam, estão ali: vamos junto, pastor. Vamos junto, meu irmão, vamos junto, minha irmã. Quantos relacionamentos, quantos casamentos começam com 1000 promessas, começam se abraçando, começam: estou contigo, meu amor, eu te amo. Começa a aparecer as primeiras rugas, começa a aparecer os primeiros problemas, a falta de dinheiro. Porque quando conhece o rapaz, ele é bem de vida, é o gerente de uma multinacional, ganha super bem, mas de repente dá uma crise no país, o cara é demitido. E vai ter que ser empregado de novo. E aí a mulher disse: pá, mas e aquele luxo? E as compras no shopping? E os passeios? E as bandinhas de carro? Agora está de bicicleta. Agora ela abandona ele. Cadê o amor? Cadê a paixão? Cadê o fervor? Pessoas fazem promessas. Mesma coisa, o cara: estou apaixonado por ti, meu amor, mas tu é a mulher da minha vida. Primeiro rabo de sangue aparece para ele, ele pula e vai embora e abandona o amor da vida dele. Então o problema é quando aperta. O problema é quando a coisa dificulta. O problema é quando fica difícil. O problema é quando o negócio... E aconteceu isso com Pedro. Não sei se você já passou por isso. Não sei se você já enfrentou esse tipo de problema. Na hora de falar, está todo mundo contigo. Ó, tamo junto. Comendo um churrasquinho bem gostoso. Né? Na beira da praia. Tomando uma água de coco. Não, estou contigo. É para já, é sempre. Precisou de mim, me chama. Aí tu precisa. Chama. Nem responde WhatsApp. Nem responde ligação. Meu querido, estou precisando de ti, cara. Pá, estou com um problema sério assim. Pá, agora não dá. Não puxa. Não. Cara, estou precisando de um dinheiro. Oh, vai chover, cara. Sai. Abandona. Não sei se você já passou por isso. Cadê a pessoa que a gente precisa? Foi assim com Cristo. Acabamos de cantar: abro mão do meu eu. Abre mesmo? Você abre mão mesmo por Cristo? Abre mão mesmo do seu eu por Cristo? Faz uma reflexão agora.
Você tem certeza que você cantou uma verdade? Você tem certeza que você cantou algo que abro mão do meu eu? Como é que é o resto? A Ju canta. De tudo que há em mim. Tem certeza? É verdade? Se é verdade, que bênção. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Mas até a hora de... Quando der um aperto, você vai falar isso também. Quando realmente precisar combater o teu eu, tu vai dizer isso mesmo. Quando te confrontar, tu vai dizer isso mesmo. Quando faltar o dinheiro, tu vai dizer isso mesmo. Quando chegar a doença, vai dizer isso. Quando aparecer a crise, você vai dizer, eu abro mão, Senhor, eu deixo tudo por Ti. Se precisa, eu vou até a morte contigo. Ou vai virar as costas e vai dizer, não te conheço. E Jesus, puxa, me abandonou. Eu vou largar fora. Todos abandonaram Jesus. Todos abandonaram Jesus naquela hora, todos. Não ficou um ali do lado dele, lá na casa de Caifás, apanhando. Na hora que ele precisava de alguém, todos abandonaram. E tinha duas profecias no Antigo Testamento. Em Jó, capítulo 19, 14, diz assim: os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Zacarias 13, 6, se alguém lhe perguntar, que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os amigos viraram as costas para ele. Aqueles que prometeram vida, prometeram largar tudo por ele. Largaram suas redes, largaram o seu trabalho, largaram tudo. Mas na hora que ele mais precisou, eles abandonaram. E aí Pedro faz 3 negações que nós vimos. 3 vezes Pedro negou Jesus. Nós vamos ver algumas coisas que aprendemos nessa negação de Pedro. Pedro nega Jesus, dizendo, não conheço. Não, tu conhece? Sim, não conheço. Já falei que não conheço. E Jesus está lá apanhando. Está lá levando pancada. Está levando tapa na cara, guspe. E passaram por ele batinho, profetiza quem está batendo em ti. Fala se tu é profeta. Estão debochando da cara dele. E Pedro está ali, olhando aquilo acontecer, desesperado. E 3 vezes ele nega. Quantas oportunidades temos e também negamos Jesus perante os homens? Quantas vezes nós temos oportunidade de falar do amor de Cristo e negamos? E eles tinham uma acusação grave contra Pedro. Quando Pedro nega, eles tinham uma acusação grave contra ele. A criada fala para ele, mas tu fala igual. Só pode ser. Como se ela dissesse, mas tu é parecido com ele. Mas tu se parece? Não. Claro que tu é um deles. Tu fala igual. Mas Pedro negou que se parecia com Cristo. Pedro disse, não me pareço não. Ele sentiu medo, ele sentiu vergonha. Quantas vezes nós temos vergonha de falar de Jesus? Meus camaradas, meus amigos, puxa, meus colegas, o cara está precisando ali, mas... Se eu tivesse vergonha naquele hospital, de parar a maca, se eu dissesse, puxa, agora tem um médico aqui, as enfermeiras aqui, se eu tivesse vergonha, nós teríamos nosso irmãozinho aqui hoje, será? Quantas vezes nós temos vergonha de falar de Cristo? Quantas vezes nós temos medo de falar para não perder o emprego, para não perder uma oportunidade, para não perder o casamento, para não perder as amizades? Quantas vezes? Quantas vezes nós negamos das pessoas, nós negamos de falar do amor de Jesus? A pessoa está sofrendo, está passando por um problema sério, a pessoa está doente, está morrendo, e nós temos vergonha de falar, nós temos medo de falar. Será?
Eu pergunto, será que nós acreditamos nesse amor? Será que nós acreditamos nisso também? Será que nós vivemos isso também? E deixa eu perguntar uma coisa para você. Se um dia nos acusarmos de ser cristão, se um dia vier a perseguição para o Brasil, se um dia alguém for acusar você de ser cristão, vão ter prova suficiente para acusar você? Se alguém nos acusar de ser cristão, terão provas? Terão provas suficiente para dizer, tu é um cristão sim. Tu se parece com ele, tu fala igual. Tu é um cristão. Terão provas. Viveremos para a glória de Deus quando nos parecermos com Cristo. Falaremos da glória de Deus, do louvor da sua glória, quando as pessoas olharem para nós e disser, tu é um cristão. Por que os discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles faziam as coisas parecidas com Cristo. As pessoas olhavam para ele e você só pode ser cristão. Sabe quando você tem alguém que você vê fazendo uma boa ação, fazendo algo diferente, tendo uma atitude exemplar, você diz, só pode ser cristão. Será que as pessoas têm essa arma contra nós? Será que perante um júri eles podiam dizer, é um cristão o juiz, pode prender, tenho provas contra ele. Ele fala de Cristo, ele só faz o bem para as pessoas, ele é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, olha, a família dele é diferente, ele é contra as pautas aí que vão contra a família. Terão provas. Ou as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, não, esse aí tu pode liberar, esse aí não é cristão. Porque ele está junto com a gente. Porque ele faz tudo que a gente faz. Porque ele concorda com tudo que a gente pensa, que a gente faz. Porque ele faz de tudo. Tudo que a gente faz, ele faz também. Mas Pedro, mesmo tendo todas as provas contra Pedro nega fortemente. Não conheço ele. Mas aí no versículo 75, né? No Evangelho de Lucas, quando Lucas conta essa história, 75 aqui de Mateus vai dizer, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Em Lucas vai dizer que quando Pedro nega, diz que Jesus olha para ele. E quando Pedro olhou nos olhos de Jesus, ele lembrou da palavra, tu vai me negar, Pedro. E ele chorou amargamente. Jesus tem o poder de olhar nos nossos olhos e enxergar dentro do nosso ser. Imagina você no lugar de Pedro. Não conheço. Quando você olha, o mestre está te olhando. Pois é, Pedro, me negou, né? Eu já sabia. Podemos esconder dos homens. Podemos esconder das instituições. Podemos esconder da nossa esposa, do marido. Podemos esconder das pessoas, podemos esconder de nós mesmos. Mas não podemos esconder de Cristo. Não conseguimos esconder de Cristo. Não conseguimos nos esconder de Cristo. Não conseguimos fugir de Cristo. Davi diz, mesmo no inferno tu me achas. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como fugir de Deus. Não tem como dizer, não, eu vou sumir, Deus não vai me achar nunca mais. Não tem como fugir dele. Ele te acha em qualquer lugar. Ele vai te achar. Mesmo num deserto. Mesmo sozinho, mesmo numa caverna. Mesmo largando tudo, mesmo abandonando tudo, ele vai te achar. Se ele tem uma promessa sobre a sua vida, se você é um filho de Deus, ele vai te achar aonde você estiver. O olhar de Jesus revela quem nós somos verdadeiramente.
Quando Jesus nos olha, esse olhar nos revela. Com isso, Pedro chora amargamente, profundamente, compulsoriamente, porque eu acho que ele imagina, meu Deus, eu fiz mesmo. Meu Deus, eu traí Jesus, eu não acredito. E ele chora amargamente. Ele chora muito. Quando ele vê que ele errou, quando ele vê que ele pecou, quando ele vê que ele traiu o mestre. Esse choro diz muito de Pedro. Esse choro revela a alma de Pedro. Pedro errou, mas Jesus conhecia ele por dentro. Jesus resgata Pedro. Jesus morre, vai para a cruz, morre, sepultado e ressuscita. Quando ele ressuscita, acontece uma coisa muito interessante. Acontece uma coisa incrível quando ele ressuscita. Ele se encontra com as mulheres, né? E ele fala para os discípulos para me encontrar, estou indo para Galileia. Mas ele fala uma coisa incrível junto com isso. Em Marcos 16, 7, ele diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos, é o anjo falando, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. O choro de Pedro falou muito sobre ele. Porque Jesus lembrou dos discípulos, mas assim, os discípulos naquela hora tinham tudo fugido. Tinham tudo, prenderam Jesus, pá, cada um foi para um canto. Mas Pedro foi lá. E Pedro negou ele, e Jesus viu o choro de Pedro. Então, quando ele manda chamar os discípulos, dizendo, vão lá me encontrar na Galileia, ele diz, chama os discípulos, e talvez Pedro, imagina a cena, aí as mulheres chegam para dizer, irmãos, encontramos Jesus, né? Olha, ele fala para que a gente vá para Galileia. Imagina assim a cena, eles numa sala, trancados, loucos de medo, a palavra diz que eles estão com medo. Imagina Pedro sentado num canto, com as mãos na cabeça, dizendo, não acredito que eu neguei o mestre. E as mulheres chegam lá e dizem, ele mandou dizer para os discípulos para ir atrás dele. E Pedro, ele disse que para ti também. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Porque Jesus conhecia, e o choro de Pedro revelou muito dele. Jesus lembrou de Pedro. Deixa eu dizer para você, Jesus também lembra de você. Jesus também vai lembrar de você. Jesus também conhece o seu coração. Jesus também lembra, Ele não esqueceu de você. Não importa o que você está vivendo, não importa o que está acontecendo, você tem vivido para a glória de Deus, você tem chorado aos pés de Jesus, Ele vai lembrar de você. O socorro vai chegar. O erro de Pedro não revelou quem ele era. O choro, sim. O erro que você comete não revela quem você é, se você chora depois. O que revela quem você é o seu choro, não o seu pecado. Porque o choro é um choro de arrependimento, é um choro de tristeza, de amargura, de não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu errei desse jeito, não acredito que eu traí o mestre, não acredito que eu cometi essa traição. O choro revela quem você é, e por isso Jesus vai lembrar de você. Amém? Finalizando então, essa parte aqui eu já falei para a igreja uma vez, mas muitos aqui não ouviram. Quando Jesus restaura Pedro de verdade. Em João, capítulo 22, Jesus se encontra com os discípulos. Jesus se encontra com esses discípulos ao caminho de Emaús, na Galileia, e depois os discípulos, Pedro traiu Jesus, e ele era um pescador.
E ele estava em missão com Jesus. Só que eu acho que ele pensou, acabou para mim. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a pescar. Não quero mais saber da igreja. Não quero mais saber de Jesus. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Aí diz que eles estão pescando. Está João, Pedro, no barco pescando. E aí tem um homem lá na beira da praia caminhando. E aí esse homem grita de lá: tem peixe aí? E João, quando olha, porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece pelo caminhar dela, mesmo de costa tu conhece, e pela voz dela. Se eu ligar para você, você vai saber que é o que eu estou falando. Por isso que eu me conheço pela voz. Se você me ver caminhando na rua, se meu jeito torto de andar, você vai me conhecer, é o pastor que está indo lá. E aí João olhou, a palavra diz que ele é o discípulo que Jesus amava. Ele diz: Pedro, é ele. Pedro diz: quê? É o mestre. Não pode. É o mestre. Diz que Pedro pegou a capa e se jogou no mar. E vai. Não acredito que o mestre está aqui. E ele vai nadando ao encontro de Jesus. Ele é o primeiro a chegar na beira da praia. E aí eles se reúnem para jantar. E Jesus chama Pedro de canto. Vem cá, Pedro, vamos conversar. E ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor. É claro que eu te amo. Aí Jesus pergunta 3 vezes para Pedro a mesma coisa. E a palavra diz que na última, Pedro diz que... Ele disse: o Senhor, tu sabes. Pedro ficou magoado na última vez. Ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas essas coisas. Tu sabe que eu te amo. Mas a gente não entende essa fala de Jesus lendo no português. A gente entende melhor lendo no grego. Porque a palavra amor no grego, ela tem várias palavras que traduzem amor. Ágape, o amor incondicional, o amor até a morte, o amor... Dizem que uma mãe tem um amor ágape pelo filho, que ela vai até a morte por ele. Jesus teve amor ágape por nós, foi até a morte. Eros, que é o amor de um casal, o amor íntimo. O casal se ama de uma forma mais íntima. E filo, que é o amor de um amigo. Te amo como amigo. No original, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, ágape-me, tu me ama até a morte? Tu lembra que tu me disse isso, Pedro? E aí Pedro, acho que cai a ficha, ele diz: filo-te, Senhor, eu te amo como amigo. Aí ele pergunta pela segunda vez: Pedro, ágape-me, tu me ama até a morte? E Pedro diz de novo: Senhor, filo-te, eu te amo como um amigo. Na verdade, quantas vezes nós também queremos Jesus como amigo? Quantas vezes nós não queremos nos envolver com Jesus a ponto de morrer por Ele? Nós queremos uma amizade, um relacionamento meio à distância, uma coisa meio assim: não, fica aí, estou aqui. As pessoas têm o costume de pensar: Jesus, me deixa pecar em paz. Tá bom assim. Tu me atende quando eu peço, eu te cultuo quando eu quero. Eu estou aqui, eu sou teu amigo, Jesus. O que tu pedir para mim, eu estou aqui para fazer. Estou aqui. Mas até a morte, aí já pegou pesado. Até a morte já é mais difícil. Quantas vezes a gente pensa assim? Mas aí então Jesus inverte a pergunta para Pedro. Ele fala: tá bom, Pedro. Filoteme. Você me ama então como um amigo? E aí Pedro fica magoado. E diz:
Ágapo, Senhor. Ágapo, eu te amo até a morte. Eu vou morrer por ti. Pode ficar tranquilo. E Jesus diz, então apacenta minhas ovelhas. E aí Jesus continua dizendo, digo a verdade, Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E aí a tradição conta, a Bíblia não vai contar mais, que Pedro foi preso em Roma por Nero, porque foi acusado de botar fogo em Roma, e ele está na sua cela, na hora da sua morte. Ele está preso, porque ele disse que agora ele ia amar Jesus até a morte. Ele recebe uma transformação nesse dia. Ele sai pregando o evangelho que nem um louco. Ele não quer mais saber agora. Ele enfrenta qualquer problema. Ele rompe tradições. Ele atravessa o mar. Ele vai até Roma. Nero perseguindo os cristãos. Nero bota fogo em Roma, acusa os cristãos de botar fogo. E aí Nero consegue prender Pedro. Pedro vai para a cela, vai para a prisão. E naquela hora da morte, o carcereiro vem buscar Pedro. E a tradição vai contar então que o carcereiro pega ele. E imaginando a cena, vamos Pedro, chegou a tua hora. Pedro se levanta, como Paulo, os dois apóstolos, os maiores apóstolos. E aí Pedro vai para o corredor. E aí diz, tu não é um cristão, Pedro? Agora Pedro não nega. Agora Pedro diz sim. Então, como tu é um cristão, nós vamos te crucificar como teu mestre. Ele diz, não, eu não sou digno de ter a mesma morte do meu mestre. Me crucifica, mas de cabeça para baixo. E eles viram a cruz e crucificam Pedro. E Pedro agora, ele pode dizer agora, eu sou fiel a ti, Senhor, até a morte. Agora eu posso dizer, Senhor, que eu te amo. Agora eu posso dizer, ágapo, Senhor. Jesus deseja esperar que amemos Ele incondicionalmente. Até a morte. Não importa o que enfrentar. Não importa o que viver. Não importa. Paulo disse, o melhor para mim é estar com Cristo. Ele diz que morrer para mim é lucro. Porque quando eu morrer eu vou estar com Ele, eu quero estar com Ele. Eu quero estar perto dele, eu quero estar junto dele. Ele foi embora, ele nos deixou aqui, mas eu quero ir lá com ele. Depois disso, Pedro se tornou um homem incrível. Pedro foi transformado. Transformado. Porque ele realmente amou Jesus. E você, meu irmão? Ágapo ou Filote? Você quer amar Jesus com amor incondicional ou como um amigo? Você se parece tanto com Ele a ponto de sofrer a mesma penalidade? Você se parece com Ele? Você ama Ele? A tal ponto de morrer por Ele? Você se parece com Ele? A tal ponto de ser acusado de ser que nem Ele? Você se parece tanto com Ele, a ponto de ser chamado de cristão? Quem vive para a glória de Deus tem o direito de ser chamado de cristão. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.